Estamos aqui agora para mais uma entrevista do Café com Política, que é uma iniciativa do Sindileges, do Sindijus e da ANAF, que tem o objetivo de estreitar as relações com políticos, autoridades e outras entidades de classe para debater temas comuns voltados para os servidores públicos e para a sociedade brasileira. E essa edição do Café com Política vai entrevistar candidatos a deputado, senador e também a governador do Distrito Federal, aqui para debater propostas em comum e chegar a um denominador. Estamos aqui agora com o deputado federal, professor Israel Batista, que é candidato à reeleição para o cargo de deputado federal do DF, pelo Partido Socialista Brasileiro. O deputado professor Israel é cientista político formado pela Universidade de Brasília, mestre em políticas públicas pela Fundação Getúlio Vargas e atua como professor há mais de 20 anos. Também é presidente da Frente Parlamentar Servir Brasil, que luta pela valorização do serviço público. Tudo bem, deputado? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês, um prazer falar a todos os servidores, todos os que acompanham o Sindijus, o Sindileges, a ANAF e o Café com Política já é tradição. Perfeito. Deputado, já iniciando a conversa falando sobre a Frente Parlamentar Servir Brasil, que foi uma das grandes frentes da atuação também do seu mandato, fala pra gente como é que foi esse trabalho. Foram anos de luta, várias bandeiras e também várias vitórias obtidas, né? Como é que foi isso? Quando a gente chegou no Congresso em 2019, nós percebemos que a ação dos trabalhadores estava desarticulada, os servidores públicos estavam sendo vilanizados, a imprensa estava contra eles. E o governo estava fazendo uma campanha para jogar a opinião pública contra os servidores públicos para poder aprovar medidas que traziam prejuízos ao serviço público. Então nós decidimos reorganizar a ação do serviço público no Congresso Nacional. Nós entendemos que o modelo de defesa dos servidores estava ultrapassado, era um modelo extremamente ideológico e a gente precisava de um modelo mais pragmático, que buscasse resultados. Então, durante a reforma da Previdência, nós nos organizamos, conseguimos retirar vários prejuízos que a reforma trazia aos servidores, conseguimos evitar o modelo de capitalização, que é o modelo do Chile, que levou os aposentados chilenos a um estado de pobreza absoluta. E com isso a gente ganhou força para regimentar deputados e senadores que iam formar ali uma muralha de proteção ao serviço público brasileiro. Então, apesar da gente ter perdido a reforma previdenciária, a gente conseguiu evitar o pior, né? E a gente arrumou forças dessa derrota para se organizar no início de 2020 e lutar contra o nosso maior inimigo, que era a PEC 32, a reforma administrativa. Então, a Servir Brasil foi uma surpresa importante para mim, foi importante para diversos parlamentares que me apoiaram ali, tanto na Câmara quanto no Senado. E eu acho que a gente fez uma entrega incrível para os servidores quando a gente conseguiu enterrar a PEC 32 em dezembro de 2021. Claro que a gente sabe que ela pode ressuscitar, mas por enquanto ela está enterrada e a gente está de olho para não deixar que ela volte a nos assombrar. Sem dúvida. E falando também sobre a PEC 32, ela esteve, obviamente, no foco da sua atuação durante o seu mandato e o senhor é expressamente contra a proposta, né? Por que ela é tão prejudicial ao serviço público e ao Estado brasileiro? A PEC 32 ataca a estrutura do serviço público, porque ela visa acabar com a estabilidade do servidor, ela visa diminuir a quantidade de concursos públicos para acesso ao serviço público e promover a terceirização. E a PEC 32, ela abre brecha para o patrimonialismo, para o mandonismo, para a indicação de cargos, para o apadrinhamento. Então, a PEC 32, ela não é uma verdadeira reforma administrativa. A PEC 32, ela é uma desconstrução do serviço público pensado pelos constituintes de 1988, que era um serviço público profissionalizado, com acesso impessoal via concurso público e com uma proteção, uma prerrogativa aos servidores para que eles não fossem pressionados pelos caprichos dos políticos de plantão, que é a estabilidade. Estabilidade não é privilégio, estabilidade é garantia democrática
de que o Estado não vai ser sequestrado, né? Então, as bases da reforma administrativa prejudicavam o serviço público. E, além disso, havia um quarto problema essencial. Então, o primeiro problema, fim da estabilidade. Segundo problema, terceirização e fim de concursos públicos. Quarto problema, apadrinhamento político. E aí tinha terceiro problema, apadrinhamento político. E o quarto problema, que eu acho que é essencial, é que ela tinha um caráter fiscalista. E uma reforma, ela precisa ter por objetivo melhorar a oferta de serviço público, melhorar as condições de trabalho do servidor. Mas o objetivo dessa reforma era simplesmente economizar. Então, quando você tem o objetivo de economizar, você faz cortes burros, economias estúpidas, que na verdade, inicialmente você acha que está economizando, mas a médio prazo você está precarizando a oferta de serviço. Então, a PEC 32 é uma proposta muito ruim de reforma administrativa. Os servidores não têm medo de reforma administrativa, mas eles querem uma reforma que tenha como objetivo a melhoria do serviço público. Uma reforma que tenha diagnóstico do serviço público e que tenha propostas de tornar o serviço mais eficiente. Porque não adianta a gente economizar se lá na ponta o cidadão não tem médico. Não adianta a gente propor economia se a escala dos profissionais que atendem a população é uma escala completamente irracional. Então, reforma administrativa é uma reforma de RH. É uma reforma para você pegar aquele servidor que tem um talento mal aproveitado, identificar o talento dele e falar, meu amigo, você não tem que estar aqui, você tem que vir para cá. Meu amigo, aí você não está dando o seu melhor, porque você não tem habilidades que condizem com o cargo que você está ocupando, porque um chefe não gosta de você e te colocou de escanteio. Você tem que estar nessa posição aqui. E a gente sabe da diversidade do serviço público. Você tem servidor para todo tipo de função, com talento, com vocação. E é por isso que a gente não aceita a PEC 32. Se é para discutir uma reforma administrativa, vamos discutir uma reforma que melhore o serviço público e que aproveite os servidores, lembrando que os servidores brasileiros formam a burocracia de Estado mais eficiente e mais qualificada da América Latina e é mal aproveitada por falta de gestão. Então, toda vez que você tem má gestão, você joga a culpa no servidor e é isso e a população fica chateada, né? Mas a culpa não é do servidor. Então, a ideia é essa. Uma das deficiências que eu acho que é demandada por todas as entidades aqui e acaba ocorrendo vários problemas na negociação é a falta de mesa de diálogo, uma mesa de conversa que não ocorreu nesse governo. Caso reeleito, como o senhor pode articular e o que é que o senhor pode fazer para auxiliar as entidades e os servidores públicos nessa mesa de diálogo com o governo, com parlamentares e com outras autoridades? A restauração da mesa de diálogo é uma prioridade da Servir Brasil. Essa prioridade foi pactuada entre os membros do Conselho Curador, do qual o Sindijus, o Sindileges e a ANAF fazem parte, e com a mesa diretora, que é composta por senadores, inclusive os dois vice-presidentes, senador Randolfo e senador Fabiano Contarato, e os deputados que compõem as coordenações. Então, há um pacto pela restauração da mesa de diálogo, porque o encerramento dessa ponte de interlocução é muito ruim para o país, não é para o servidor, é para o país. Porque você tem o acúmulo de insatisfações, você tem questões que poderiam ser facilmente resolvidas, mas você não tem canais de comunicação com o governo. Então, isso vai desgastando a capacidade de realização de políticas públicas do Estado. Além disso, nós entendemos que as representações dos trabalhadores, as associações, os sindicatos, elas têm um papel democrático, um papel histórico, que é o papel de despressurizar as relações entre o governo e a burocracia do Estado, os servidores públicos. Se a gente mantém essa pressão, uma hora essa panela explode, o Estado
vai a colapso. E num país pobre, cheio de desigualdades como o Brasil, não poderia haver nada pior que isso. O Brasil é um país que ainda não oferece acesso à justiça à maior parte da sua população. O Brasil é um país que tem baixa qualidade na produção legislativa dos municípios e dos estados, porque a gente ainda tem muita interferência dos coronéis políticos nessas regiões, indicando cargos de confiança nas câmaras, nas assembleias legislativas, né? Além, claro, das atividades de base, saúde, educação, assistência social. Se você tem uma representação reconhecida numa mesa de discussões, você vai resolvendo essas pressões constantemente, vai aperfeiçoando o serviço público. E além disso, nós exigimos que o próximo governo, seja ele quem for, reconheça a legitimidade da representação trabalhista sindical. A gente quer o mandato classista, porque é um absurdo que as entidades hoje não sejam reconhecidas pelo governo. Os membros das diretorias são criminalizados pelo exercício da atividade de representação, e nós temos isso no país inteiro, várias entidades criminalizadas, e as categorias menores não conseguem lideranças para suas associações, porque até mesmo da folha de pagamento do órgão o governo está retirando o nome dos representantes. Então a gente sabe da importância da mesa de negociações para valorizar o trabalho dos sindicatos, das associações que representam os servidores e que podem contribuir muito para o aperfeiçoamento do Estado brasileiro. Perfeito. Eu acho que essa falta de diálogo, inclusive, impactou muito agora na recomposição salarial, né? Muito. Os servidores públicos passaram, e as entidades, principalmente, que estavam à frente desse processo, tiveram várias dificuldades para conseguir negociar, para conseguir uma recomposição, sequer das perdas inflacionárias, né? As entidades estão aí, algumas há mais de 8 anos, carreiras há mais de 8 anos, sem qualquer reajuste. Qual a sua visão sobre isso? A recomposição salarial é necessária? Como é que o senhor vai atuar para fazer com que no próximo mandato isso seja um pouco mais fácil, mais tranquilo, as entidades, os servidores possam conversar com o governo sobre isso? O modelo de desenvolvimento do Brasil é um modelo que depende muito de uma atuação proativa do Estado brasileiro. Quando o Estado deixa os seus trabalhadores sem reajuste de acordo com a inflação, o Estado está dando um péssimo sinal para o mercado, porque ele está dizendo, eu não vou investir em mim mesmo, eu não acredito nesse país. Então essa perda salarial provocada pela inflação na renda dos trabalhadores do setor público, ela gera impactos gravíssimos na economia. É a economia que para de girar. Então, quando você tem servidores que têm garantia de remuneração, periodicidade de remuneração e uma política de preservação do poder de compra, você tem um mercado privado aquecido. E o Estado precisa fazer isso. Nesse segundo mandato, agora estamos enfrentando a eleição, espero que a gente tenha sucesso, as pesquisas indicam bom sucesso. Nesse meu segundo mandato no Congresso Nacional, o que eu pretendo fazer é solicitar ao governo, exigir com a força da mesa diretora, composta pelos deputados e senadores, que o governo apresente uma política de preservação do poder de compra dos servidores públicos. Nós queremos que o governo explicite qual é a política, qual é a lógica. Porque o que nós vimos no atual governo é muito casuísmo, né? Por motivos eleitorais oferecem um aumento para uma categoria e não para outra. Aí depois as contas não fecham e aí recua. E aí você não tem nenhuma previsibilidade, você não coloca a política de preservação de poder de compra no centro da estratégia de desenvolvimento do país. Servidor bem remunerado significa contratação de serviço na economia privada. Servidor bem remunerado significa estabilidade na economia dos municípios, né? Então a gente quer clareza sobre essa política. E nós vamos buscar esse reajuste conforme a inflação acumulada. Nós já queremos que o próximo governo nos dê uma sinalização de qual a proposta para 2023, porque a gente quer um sinal claro que diga aos servidores, olha, vamos trabalhar com vontade, vamos arregaçar as mangas, vamos colocar esse país nos eixos,
porque o Estado brasileiro acredita em vocês e vai valorizar o trabalho de vocês. Então, temos que ter recomposição salarial, temos que ter uma política clara e, principalmente também, nós temos que evitar o casuísmo que causa guerra entre as carreiras, disputa pelos melhores quadros e que não ajuda o país em absolutamente nada. Perfeito. Deputado, já encaminhando para o fim da nossa entrevista, outra bandeira de luta foi a questão das políticas voltadas para a educação também, que acho que é um foco, né, um dos focos do seu mandato. Aconteceu, imagino que continue, né? O que já foi feito em prol dessas políticas e os planos para o próximo mandato? Todo mundo sabe que eu sou presidente da Frente de Educação também, né? Aquela pessoa que não gosta de trabalho, né? Não gosta de confusão. Presidir a Frente do Serviço Público e a Frente de Educação foi um grande desafio para mim, mas eu estou muito orgulhoso. Vocês sabem que eu sou professor, então esse é o meu primeiro amor, né? A educação. E nós primeiro tivemos que combater os cortes na área de educação. Nós tivemos também que exigir a apresentação de políticas públicas para a educação. E o Brasil retrocedeu muito, infelizmente. Nós temos 5 milhões e 100 mil crianças fora da escola, é o mesmo índice que nós tínhamos em 2001. Nós temos uma gravíssima crise de aprendizagem que vai levar aí 3 anos para ser contornada, né? E agora a gente precisa ter, e essas são as minhas propostas para o governo federal, que ele vai ter que organizar nos estados e municípios. Formação docente. Os professores não estão preparados. O menino que deixou a escola na pandemia, no primeiro ano, na primeira série, passou 2 anos fora da escola, ele perdeu os 2 anos de alfabetização. Ele vai voltar para a escola na 4ª série. A professora da 4ª série já não é mais professora alfabetizadora, mas ela vai ter um aluno ainda analfabeto. Então o governo vai ter que lidar com isso. Nós vamos ter que formar professores a partir da 4ª série para que eles ajudem a recuperar a aprendizagem e alfabetizem alunos que não conseguiram aprender a ler na idade certa. Segundo ponto. Nós precisamos fazer avaliações periódicas, independentemente das avaliações do governo. Cada escola vai ter que avaliar mensalmente ou bimestralmente qual é a evolução da aprendizagem dos alunos, porque eu não posso esperar o aluno passar o ano inteiro para avaliá-lo no fim do ano com a provinha Brasil e descobrir que ele não aprendeu nada, porque aí é tarde. Então, primeiro, formação de professores. Segundo, avaliação periódica dos estudantes, né? E aí, o terceiro ponto que eu estou defendendo é formação de grupos restritos de estudos. Que na minha época, que não faz tanto tempo assim, viu? Na minha época era famoso reforço escolar. A criança brasileira vai ter que estudar de manhã e a escola vai ter que dar conta de colocar lá à tarde para recuperar tudo que ela perdeu nesses 2 anos. Então essa é a nossa estratégia. E aí, para encerrar, eu quero acrescentar um ponto que para mim é fundamental, é que com o fim da pandemia e a volta às aulas, os professores estão enfrentando um outro problema que o Brasil tinha vencido, mas que voltou com muita força, que é a desnutrição infantil. Até mesmo aqui no Distrito Federal, que é a capital da República, você tem esse problema gravíssimo. E como ensinar crianças que estão com fome? Como ensinar crianças que são filhas de pais e mães que perderam os empregos, que não têm como pagar pelo aluguel, né? Então, hoje, a nossa proposta é que a escola faça da educação uma política transversal com a assistência social, a promoção da saúde e, claro, né, o acompanhamento dessas famílias com a renda mínima. Isso é fundamental. Ou seja, nessa realidade que nós vivemos hoje, de desemprego, nessa realidade de inflação muito alta, não dá para pensar em educação sem transversalidade com outras políticas estruturantes. Então é isso que nós estamos defendendo e qualquer que seja o novo governo terá que agir com mais objetividade do que tem sido feito até agora para mitigar os efeitos dessa pandemia. Perfeito. E por fim, uma mensagem para os servidores e também para a sociedade brasileira. A minha mensagem para os servidores é que não baixem a guarda.
Nós derrotamos a PEC 32, mas nós temos informações de que o governo pretende ressuscitá-la após as eleições. E a gente não pode deixar que isso aconteça, porque o servidor público fica enquanto a política passa, né? É o servidor público que tem a memória do Estado brasileiro e a gente precisa garantir a profissionalização, a impessoalidade do serviço público brasileiro. Então, do mesmo jeito que eu lutei pelo serviço público até aqui, eu pretendo continuar lutando. E a sociedade brasileira, eu mando o recado, eu mando a mensagem, tenho esperança, vamos ter esperança no futuro, porque dias melhores virão, desde que o Brasil se una para vencer todos os desafios que estão impostos a nós. Um abraço, gente! E essa foi mais uma entrevista do Café com Política. Entrevistamos agora o professor Israel Batista, que é deputado federal e candidato à reeleição pelo PSB. Muitíssimo obrigada e até a próxima.